Já imaginou sentir carinho por alguém que te faz mal? Bizarro, não é mesmo? Por vezes, o que parece irracional tem raízes profundas na psicologia humana. Estou falando sobre um dos fenômenos mais intrigantes da existência, a Síndrome de Estocolmo. Em uma quente tarde de agosto, um homem chamado Jan Erik Olsson entrou em um banco na Suécia, em uma cidade chamada Estocolmo. Armado, disparou tiros no teto e anunciou o assalto. Jan Erik pegou 4 reféns, 3 mulheres e um homem, e os trancou dentro de um cofre. Conforme os dias se passavam, algo surpreendente começou a acontecer. Em vez de se tornarem cada vez mais temerosos, os reféns começaram a desenvolver um sentimento de lealdade e até mesmo simpatia pelo assaltante, chegando até a descrevê-lo como uma pessoa muito gentil. Porém, após 6 dias de muita negociação, a polícia, utilizando gás para incapacitar Jan Erik, conseguiu prendê-lo e liberar os reféns. Todavia, o que surpreendeu é que os 4 reféns se mostravam de fato genuinamente preocupados com o bem-estar do assaltante. Um deles, inclusive, mais tarde, até mesmo ajudou a arrecadar fundos para a defesa legal de Jan Erik. Esta bizarra virada de eventos levou os profissionais de saúde mental a se questionarem como vítimas poderiam simpatizar com alguém que as colocou em um perigo tão extremo. De forma bem resumida, de acordo com Charles Darwin e a teoria da evolução, os seres humanos são indivíduos altamente sociáveis. A nossa natureza social desempenhou um papel crucial para a nossa sobrevivência e sucesso evolutivo. Essa sociabilidade é uma característica enraizada e fundamental para a espécie humana. Nosso cérebro evoluiu para priorizar a sobrevivência acima de tudo. Diante de ameaças ou situações extremas, o cérebro entra em um modo de luta ou fuga. Nesse estado, tomamos decisões e respondemos a estímulos, com o objetivo principal de nos manter vivos. Dentro do contexto de sequestro ou situação de refém, a fuga nem sempre é uma opção, e a luta pode ser perigosa. Sendo assim, surge uma terceira estratégia, frequentemente referida como afiliação ou apego, na qual a vítima tenta criar um laço emocional com o agressor. Ao ter esse laço desenvolvido e gerar uma conexão emocional, a vítima pode inconscientemente acreditar que isso aumentará suas chances de sobrevivência. A lógica é que, se o agressor vê a vítima como um ser humano, alguém com sentimentos, esperanças e medos, ele pode ser menos propenso a causar-lhe algum mal. E durante o confinamento, a vítima vive em um estado constante de medo e estresse. Nesse ambiente, até mesmo o menor ato de bondade por parte do agressor, como fornecer água, comida ou simplesmente não causar dano, pode ser percebido como um grande gesto de humanidade. Isso é conhecido como efeito de contraste, onde, devido à constante negatividade ou ameaça, até o menor gesto positivo é amplificado em sua importância e impacto. Este processo pode ser ainda mais complicado se o agressor alternar entre atos de bondade e violência, criando assim um ciclo de abuso e recompensa. Isso pode desorientar a vítima e reforçar ainda mais o vínculo traumático. Em 1979, a doutora Leonore Walker propôs que existe um ciclo de abuso que consiste em 3 fases. A primeira, tensão crescente; a segunda, explosão agressiva; e a terceira, lua de mel. Durante a fase da tensão crescente, a vítima sente que está andando em ovos, tentando evitar desencadear a ira do agressor. Já na explosão agressiva é quando ocorre o abuso real, seja físico, verbal, emocional ou sexual. E, posteriormente, na fase 3, durante a lua de mel, o agressor pode se desculpar, mostrar remorso e agir de maneira amorosa e carinhosa, e isso cria um reforço intermitente na mente da vítima, onde ela fica presa em um estado de expectativa constante. Os momentos ocasionais de bondade e afeto do agressor, embora imprevisíveis,
podem fazer a vítima acreditar que o agressor é fundamentalmente bom ou que o abuso não ocorrerá novamente. Dessa forma, o sistema de recompensa do cérebro desempenha um papel onde pode fazer a vítima associar esses momentos de alívio ao agressor, devido a esse ciclo de abuso e recompensa. E esses momentos são coisas simples como mencionei anteriormente, oferecer água ou comida, por exemplo. Outros dois casos famosos aos quais a síndrome de Estocolmo parece ter se manifestado são o caso Patricia Hearst e Elizabeth Smart. Patricia era a neta de um magnata e em 1974 foi sequestrada por um grupo revolucionário. E com o passar do tempo, Patricia adotou o nome de Tânia e começou a participar das atividades criminosas do grupo. Foi pega roubando um banco com outros membros da organização e, embora a defesa tenha alegado a síndrome de Estocolmo para explicar seu comportamento, ela foi condenada. Porém, mais tarde, sua sentença foi comutada e ela foi libertada da prisão. Seu caso continua a ser estudado como um exemplo notório de vítimas que parecem se alinhar com seus captores. Já Elizabeth Smart foi sequestrada no ano de 2002, com 14 anos, dentro de sua casa, e mantida em cativeiro por Brian David e sua esposa Wanda Bears durante 9 meses. Nesse período, Elizabeth foi submetida a abusos constantes e foi doutrinada com as crenças religiosas distorcidas de Brian, além de ser frequentemente ameaçada de morte caso tentasse escapar. Em março de 2003, após o seu resgate, foi descoberto que houve momentos em que ela teve a oportunidade de fugir ou pedir ajuda, mas o medo e a manipulação impediram que ela fizesse isso. Esses exemplos demonstram como situações de sequestros e cativeiro podem criar vínculos psicológicos complexos e como as vítimas muitas vezes adotam estratégias de sobrevivência de forma inconsciente. Ainda hoje, se mantém como uma condição psicológica complexa. No entanto, tem-se alguma compreensão das áreas do cérebro que estão envolvidas. A amígdala é uma parte fundamental do cérebro para o processamento de emoções, especialmente o medo, e em situações traumáticas, como um sequestro, a amígdala é hiperativada. Esta hiperatividade pode fazer com que a vítima tenha uma resposta exagerada ao medo e, por sua vez, busque maneiras de mitigar esta ameaça percebida. Além do sistema de recompensa do cérebro já mencionado, o hipocampo, que é uma região do cérebro envolvida na formação de memórias, pode ter ligação também. O trauma faz com que a função do hipocampo seja alterada, levando a memórias distorcidas ou fragmentadas da situação traumática. Outra região que temos acionada é o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelo pensamento lógico, tomada de decisão e modulação das emoções, visto que em uma situação de trauma extremo, a capacidade do córtex pré-frontal de regular emoções pode ser prejudicada, tornando mais difícil para a vítima avaliar a situação de maneira lógica e objetiva. Pesquisas sugeriram que o trauma durante os anos de formação pode levar a alterações estruturais e funcionais no córtex pré-frontal. E por último, um dos sistemas envolvidos pode ser a oxitocina vasopressina, frequentemente referida como o hormônio do amor. Desempenha um papel nas ligações sociais e na confiança. Acredita-se que em situações de cativeiro, os níveis de ocitocina podem ser elevados como uma forma de enfrentamento, levando a um aumento da ligação e confiança em relação ao sequestrador. Em resumo, a síndrome de Estocolmo é o resultado da interação de várias áreas do cérebro trabalhando juntas em resposta a um grande trauma. É um mecanismo de defesa complexo, uma forma de a vítima tentar garantir a sua segurança e sobrevivência em uma situação completamente ameaçadora. E pode-se dizer que a síndrome de Estocolmo pode ser analisada através de uma lente evolutiva. Não é uma forma de escolha consciente da vítima, é uma resposta complexa a uma situação traumática
extrema moldada por milênios de evolução e adaptação à ameaça. Basicamente, é o que eu mencionei sobre a teoria da evolução, de forma bem resumida, é claro. Ao mesmo tempo, também é importante entender que o nosso comportamento é multifacetado e que a Síndrome de Estocolmo é algo complexo que nos desafia até hoje a entender a mente humana e destaca a capacidade humana de adaptação e sobrevivência. Em contrapartida, mostra a necessidade de compreensão, empatia e apoio para aqueles que passaram por tais traumas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu psicólogo virtual e até a próxima.